Você sabia que os Gideões missionários da última hora estão há 43 anos fazendo missões ao redor do mundo? Isso mesmo, 43 anos de obra missionária, realizando a vontade de Deus, o ID do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas conhecem os Gideões apenas pelo Congresso Internacional, que é realizado na cidade de Camboriú, conhecida como a capital das missões. Mas não sabem o tamanho que é essa obra fora do Congresso. Podemos dizer que os Gideões é muito mais do que apenas um congresso de 10 dias. É uma obra missionária com mais de 1.000 famílias de missionários sustentadas em 21 países. O congresso é apenas um encontro realizado todos os anos para reunir os apaixonados por missões e conscientizar as pessoas sobre a urgência de fazermos missões, pois sabemos que missões está no coração de Deus. Com 43 anos de obra missionária, podemos afirmar que esta obra é de Deus. Centenas de milhares de almas já foram salvas e muitos projetos estão em ação ininterruptamente. Os Gideões contam com um grande exército de fiéis contribuintes que mantêm essa obra, pois reconhecem o lindo trabalho de missões que está sendo feito nos 4 cantos do mundo. Essa obra nunca vai parar. Enquanto o Senhor Jesus Cristo não voltar, seguiremos com o nosso lema: unir o Brasil para evangelizar o mundo, pois jamais poderemos chegar ao céu de mãos vazias. Vamos realizar aquilo que Jesus nos ordenou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se você não pode ir ao campo missionário, a sua contribuição pode ajudar o missionário a ir adiante para ganhar mais almas para o reino de Deus. Seja um Gideão contribuinte. Missões se faz agora ou nunca mais. Gideões, apressai-vos, que há sinais de esperança em meio a uma humanidade corrompida, sofredora e sem Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, recebam todos a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Os pentecostais estão aqui nessa manhã, digam glórias a Deus. Queridos, que alegria poder estar nesse altar, cooperando com esta grande obra, a mais sublime tarefa da igreja, que é a obra missionária, 38º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Estou muito feliz. Quero de púlpito agradecer a Deus pela vida do querido pastor Zilmar, a quem estou tendo a alegria de conhecê-lo mais de perto. Nós acompanhamos o trabalho pela internet e nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da sua muito digna esposa, pastora Maria Inês. E eu quero agradecer a Deus por me franquear essa oportunidade. Me senti muito honrado quando eu recebi o seu telefonema, o seu convite. E é uma alegria estar aqui nesta manhã. Deus abençoe o pastor Abner, servo de Deus, fazendo menção do seu nome. Estou aqui abraçando a todos os demais, deixando publicamente também minha palavra de respeito e de gratidão a Deus pela vida de todos vocês que estão ampliando o pastor e toda essa igreja neste grande trabalho, nesse grande desafio, mas que é recompensador para a glória de Deus. Estou acompanhado da minha esposa, uma Rose Matias. Foi uma luta para passar por meu nome, mas está no meu nome. A Rose é uma guerreira, uma valente de Deus, e tudo que eu vivo hoje no Senhor, eu vivo por conta de Deus ter sido o mentor de tudo isto e a minha esposa ter acreditado na minha chamada. Deus sabe o que nós já passamos para chegarmos até aqui. Deus seja louvado pela fé, pela coragem, pela valentia da minha esposa. Deus abençoe o Everton, obreiro de valor, obreiro de confiança da nossa igreja lá em Osasco.
auxilia o nosso pastor presidente, está aqui de forma generosa nos servindo hoje. Deus abençoe a irmã Rose, nossa amiga, sua filhinha. Deus seja louvado. Quantos estão na expectativa de ouvir uma palavra de Deus aqui agora? Glória a Deus. O Evangelho de Jesus, e quem escreveu foi João, capítulo de número 19, versículo de número 17 e também o versículo de número 18. João, capítulo 19, versículo 17 e versículo de número 18. Enquanto os irmãos procuram, mandar um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando através das mídias sociais, dos Gideões Missionários da Última Hora. Recebi inúmeras mensagens de irmãos espalhados por todo o Brasil, Europa, África, que estão neste momento nos acompanhando e orando por nós aqui nesta manhã. Eu sinto que a nuvem da glória de Deus está pairada dentro deste ginásio. E se você veio para ouvir uma mensagem de Deus, eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Glória a Deus. João capítulo 19, versículos 17 e 18. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio, e Jesus no meio, e Jesus no meio. Que lindo! E Jesus no meio. No 3, todos os irmãos vai bem forte falar só esta frase: e Jesus no meio. Vamos no 3, 1, 2, 3, e Jesus no meio. Mais uma vez, e Jesus no meio. Amém. Antes de se assentar, você é pentecostal, dê um sorriso 9h15 para alguém que está do seu lado. Se não for 9h15, está faltando 15 para as 3. Só não pode ficar com a cara feia agora, senão vai escandalizar o vaso que está do seu lado. Dá um sorriso bonito para ele, diga assim, ó: Jesus é a centralidade do Evangelho. Diga para ele: Jesus é a centralidade do Evangelho. Nós estamos aqui para adorar a Ele, para glorificar a Ele, para render graças a Ele. Quantos tomam posse disso e acredita? Levante as mãos e abre a boca para adorar a Jesus. Pode se assentar. Vamos meditar na palavra de Deus. O som está perfeito. A minha voz não é assim, é a sonoplastia que é top mesmo. Deus seja louvado. Queridos irmãos, olhem para cá. Eu não tenho vaidade nenhuma, vaidade pessoal. Eu estou aqui totalmente desarmado e com a única proposta, que é cumprir a minha vocação. Deus me vocacionou para pregar o Evangelho. E Deus sabe o quanto meu coração ardia por este momento. Eu quero nesta manhã chamar a atenção de toda esta igreja, aqueles que estão aqui presentes e aqueles que estão nos acompanhando através das mídias sociais, para o assunto mais importante da nossa fé. A verdade é que já fazem cerca de 2 anos e meio a 3 anos que eu tenho de forma literal procurado me inteirar, me conectar, me envolver, me abraçar, me linkar a este assunto que para mim é o assunto mais importante da nossa fé. Em todos estes anos, ou 3 anos para cá, eu tenho tido dificuldade de ler, de estudar, de meditar, de pesquisar, de falar, de pregar outro assunto que não esteja relacionado à pessoa de Jesus Cristo, à vida de Jesus Cristo, à obra de Jesus Cristo, à missão de Jesus Cristo, à consumação da obra do Cristo, que foi através da sua morte e morte de cruz. A verdade é que as últimas 24 horas da vida de Jesus é para mim fascinante, me chama a atenção, me confronta, e
Este período da vida de Jesus nós chamamos de o coração do drama da redenção, em que dá para se dividir, separar, dá para se espalhar por 4 momentos ou 4 fases, sendo que a primeira fase se dá no cenáculo, onde Jesus participa da última ceia com seus discípulos. A segunda fase se dá no Getsêmani, onde Jesus, ele enfrenta a maior batalha da sua vida, a maior batalha do Cristo, numa madrugada fria, gélida, tenebrosa, mas que ele rompe, que ele supera. O terceiro momento do drama da redenção se deu no pretório, onde Jesus passa por julgamentos, e aqueles que conhecem um pouco da história bíblica e da cultura, sabem muito bem que Jesus foi julgado por 6 vezes. 3 foi de ordem religiosa, 3 foi de ordem civil. Todos os julgamentos que Jesus passou foi ilegal. Nós poderíamos aqui comparar escritura com escritura, poderíamos aqui galgar os nossos pensamentos na cultura dos judeus, na cultura do contexto imediato, e mostrar para todos vocês que tudo que os homens fizeram naquela madrugada foi ilegal, foi um equívoco. Só que o que me chama a atenção, e não é a mensagem, mas para os pentecostais já preparar o pulmão para dar glória, enquanto Pilatos pensava que estava no controle, enquanto Herodes pensava que estava no controle, enquanto Anás pensava que estava no controle, enquanto Caifás pensava que estava no controle, a verdade é uma só: Deus estava no controle de todas as coisas. Aleluia! O glória a Deus empolgou. Vou repetir: Deus estava no controle de todas as coisas. Tudo fazia parte do kit. Tudo tinha que acontecer daquele jeito, tudo tinha que acontecer daquela maneira. Aqueles que conhecem sabem que Jesus foi condenado sem ter cometido um crime algum, ou nenhum crime, ou um crime qualquer. Mas a Bíblia fala que depois de condenado, ele passa pelo flagelo. João capítulo 19, versículo 17, o texto diz que ele pega a sua cruz, coloca nas suas costas e parte para o Gólgota. E é no Gólgota, no Calvário, que vai se dar o coração do drama da redenção. É no Calvário que vai se dar o clímax, o ápice, a máxima do drama da redenção. É sobre isto que eu quero chamar a atenção da igreja nesta manhã. Por quê, pastor? Porque na cruz do Cristo está o divisor de águas de toda a história da humanidade. E eu preciso, antes de pregar, antes de aplicar a mensagem que o Espírito de Deus tem testificado no meu espírito, eu preciso pontuar, eu preciso destacar, eu preciso observar com a noiva do Cordeiro pelo menos 3 pontos importantes acerca da cruz. E o primeiro ponto é que a cruz não foi um acidente. A cruz é uma agenda estabelecida na eternidade. A cruz é pré-histórica. A cruz não foi algo que aconteceu de um fruto de uma mente humana. A cruz não é algo que estava programado pelo homem, mas a cruz é uma agenda que estava incrustada no coração do Eterno. Pelo menos 3 textos neotestamentários nos fundamenta nesta fala. Atos capítulo 2, versículo 23. 1 Pedro capítulo 1, versículos 19 e 20. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. São textos que nos deixam claro, queridos pastores, que antes mesmo
de os fundamentos do mundo ser lançado, a cruz já estava incrustada no coração do Eterno. A cruz é uma agenda estabelecida na eternidade. Eu preciso falar isso daqui, eu nem sei se vai sair glória, mas eu tenho que falar, porque isto me implica a dizer-lhes que evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho sem cruz não pode ser evangelho. Evangelho sem cruz não combina. Evangelho e cruz são irmãos gêmeos. Não dá para desgrudar, não dá para desassociar. Querido, olhe para cá. Não é a mensagem ainda, mas quebra o protocolo. Olha para alguém, diga para ele assim, ó: a cruz faz parte do kit. Diga para ele, aleluia. Não, você não falou, você me enganou, você só mexeu a boca. Fala mais forte para ele, diga: a cruz faz parte do pacote. A cruz faz parte do kit. Eu não acredito neste evangelho colorido que estão pregando por aí. O evangelho do meu Cristo ainda tem cor de sangue. Aleluia. Eu vou de novo, alguém se colocou de pé. Eu não acredito neste evangelho colorido. Não, Senhor. O evangelho do meu Cristo ainda tem cor de sangue. Aleluia. Ainda tem renúncia, ainda tem preço. O evangelho do meu Cristo é o evangelho do tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Quem concorda comigo, levante a mão e abra a boca para adorar. É o evangelho de Jesus. Este é o evangelho do meu Jesus. A cruz faz parte do pacote. A cruz faz parte do kit. Se não tem cruz, não é evangelho. E se não marcar nada do que eu vou pregar hoje de manhã, eu só vim pregar o evangelho para vocês. Eu só vim falar do evangelho. O trabalho evangelístico é missionário. E eu preciso falar do evangelho. Por quê, pastor? Porque eu preciso que você entenda que evangelho e cruz são irmãos gêmeos. Não dá para se desgrudar. Não dá para desassociar. Pastor Silmar e queridos pais que estão aqui, o Cristo que nós pregamos e que nós o adoramos na manhã deste dia, ele dentro da sua teira idade já dava indício de que já estava por dentro, conectado à sua missão. Dava, pastor? Dava. Por quê? Vai ler a Bíblia para você ver. Lucas capítulo 2, versículo 49. Alguém perde ele dentro do templo. Depois de 3 dias o reencontra. E a palavra dele na direção da Maria foi: me deixem, porque eu estou cuidando das coisas que é do meu Pai. Ele não se refere a Deus como Yahvé, ou como Deus, é como seu Pai. Isto dá a ideia, filho, que ele já está conectado, ele já está linkado, ele já está envolvido com a sua missão. Quem sabe eu vou chocar a teologia de alguém aqui agora, mas com fundamento bíblico. Por quê, pastor? Se tem alguém que mais pregou sobre a morte de Jesus, foi o próprio Jesus. Se tem alguém que mais profetizou sobre a morte de Jesus, foi o próprio Jesus. Pastor, qual é o fundamento? João 3, 14 e 15, pode ler. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa também que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 12, 32, foi ele quem disse que quando ele fosse levantado do chão, ele iria atrair a todos para ele. Que é isso, pastor? É a sua morte. E no 33 ele deixa claro, vai ser morte de cruz. Eu poderia citar Marcos 8, 31, Marcos 9, 31. Quando o próprio Jesus está olhando para os discípulos e está dizendo: nós estamos indo para Jerusalém, tem 2 propósitos. Primeiro, vamos celebrar a Páscoa. Segundo, eu vou morrer. Jô, minha amiga,
Mateus capítulo 26, versículo 2. Ele toma a palavra, olha para os discípulos e diz: daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. Filipenses 2,8, Paulo escreveu que Jesus foi obediente até a morte. E morte do que, gente? E morte do que, gente? Morte de cruz. Se você não marcar nada do que eu estou pregando aqui, marca só isso daqui que eu já vou embora no lucro. Por quê, pastor? Todos os passos de Jesus, todas as mensagens pregadas por Jesus, todos os milagres operados por Jesus, todas as ações de Jesus, tudo que Jesus fez estando aqui foi em direção da cruz. O propósito dele sempre foi a cruz. Os olhos dele sempre esteve voltado para a cruz. Agora pega essa e eu já prego. Por quê, pastor? Porque um terceiro ponto que eu preciso destacar é que quem nunca quis que Jesus morresse a morte de cruz, este era Satanás. Pastor, mas eu já ouvi alguém dizer que o diabo deu culto de ação de graça quando Jesus estava crucificado. É um equívoco bíblico e teológico. Por quê, pastor? Eu corroboro com D.L. Moody, que escreveu que se tem uma coisa que o diabo não conseguiu na tarde da crucificação, foi encarar a cruz de Jesus. Por quê, pastor? Porque ali estava a sua derrota. E aonde o Senhor fundamenta isso, pastor? Tudo está girando em torno de uma profecia. Qual profecia, pastor? Gênesis 3,15, se lembra da Bíblia? O homem peca, e depois que o homem peca, Deus manda a fatura. O boleto para a mulher foi esse: vai gerar, mas vai ter que ser com muita dor. Para o homem, vai se alimentar, mas vai ter que suar bastante. E agora só vai dar glória quem conhece profecia. Para a serpente vai nascer um da mulher. Que este você vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai ferir a sua cabeça. Olha, esses glória a Deus empolga o coração de quem prega. Eu estou sentindo uma glória aqui. Se você não der glória a Deus aí, eu prego só para o meu pastor que está falando em línguas estranhas aqui. Se tem 2 pessoas que estão comigo nessa mensagem, pelo amor de Deus, joga a mão lá em cima e abre a boca para adorar, porque ele está aqui. Ele está aqui. Pastor Matias, e aí? E aí, pastor Zilmar? Que nas entrelinhas de Gênesis 3,15, minha missionária, nas entrelinhas de Gênesis 3,15, é a primeira vez, pastor Marcos, que o Calvário está sendo anunciado. Nas entrelinhas de Gênesis 3,15, mulher de Deus, a cruz já está sendo anunciada. Missionária, nas entrelinhas de Gênesis 3,15, já é o Evangelho que está sendo anunciado, pastor. Isso daqui em teologia é chamado de sombra, uma profecia que está sendo liberada aqui, mas que vai se concretizar lá. Já é o Calvário, já é a cruz. Eu preciso falar e com propriedade. O primeiro pregador a pregar o Evangelho foi o próprio Deus. É por isso que, como pregador do Evangelho, eu quando prego o Evangelho não me coloca em pedestral. O Evangelho me confronta. É por isso que Jesus enfatizou, pastor Zilmar, no Novo Testamento: quando vocês forem, fiquem tocando a trombeta sobre o nome de vocês. Foi isso que ele falou. Fique tocando a trombeta sobre o sobrenome de vocês. Foi isso que ele falou. Fique falando da história de vocês. Foi isso que ele falou. Ele disse: vai e pregue o Evangelho. Por quê, pastor? Se não marcar nada do que eu vou pregar, marca isso. Eu já vou embora no lucro. Inclusive, irmão, pelo amor de Deus, eu não vim pregar aqui para fazer agenda. Eu vim pregar aqui para colocar o Evangelho de Jesus no seu coração,
Eu estou sentindo uma glória aqui. Se não marcar nada do que eu vou pregar, marca só o que eu vou liberar aqui agora. Eu já vou embora no lucro. Qual é a palavra, pastor? Querido, querida, noiva do Cordeiro, olhe para cá. Pregue o evangelho, porque quando Deus mandar a fatura para quem prega, Deus não estará nem um pouco interessado em saber aonde você pregou, mas é o que você pregou. Deus não vai mandar o boleto dizendo: André, aonde você pregou? Não, é o que você pregou, é o conteúdo da sua mensagem. Para Deus não importa se eu estou pregando nos Gideões, é o que eu estou pregando. Para Deus não importa se eu já preguei ali ou acolá, é o que eu estou pregando. Se fala de tudo nesse país, menos do evangelho. Gente assume o altar, em vez de falar o evangelho, fala mal de A, de B, de ciclano, de fulano. Não, senhor, o Brasil precisa ouvir o evangelho. Glória, glória. Tem alguém que está comigo aqui? Levante a mão e abra a boca para adorar. Eu não vim falar de pregador fulano, eu não vim falar de cantor fulano, eu vim falar que o meu Cristo pastor é o verbo que se fez carne, habitou entre nós. Quem ama o evangelho, levante a mão e dê glória a Deus. Levante a mão e dê um minuto de glória a Deus. Pode aumentar, meu filho, o teclado. Glória. Quando o cajado tá bom, não precisa bater muito. Eu não vou fazer rodeio. O poder do evangelho vai tomar este ginásio mais uma vez. Se veio para assistir, fica com a boca fechada. Mas se veio para receber, abre a boca para adorar. Urimi tarama. Evangelho, pastor. Eu estou sonhando com reavivamento, pastor. Eu estou sonhando com reavivamento. Viveremos um reavivamento, pastor, quando deixarmos de si mesmo, se esvaziarmos de si mesmo e falarmos do evangelho, pregarmos o evangelho. Eu não sei se você vai dar glória, mas eu vou mandar. Eu conheço gente que, se viesse aqui, de repente no período da manhã, nem suava a camisa. Querida, quando nós estamos envolvidos com o evangelho, conectados com o evangelho, nós não estamos aqui para aparecer para ninguém. Inclusive, é um erro, é um equívoco quando acaba um culto como esse e a gente pergunta para alguém: gostou do culto? Gostou da mensagem? Aqui nada é para você. Aqui nada é para você. Aqui nada é para você. Aqui não tem nada de antropocêntrico. Aqui não gira em torno do homem ou de personalidade humana. O texto que eu li, Jesus está crucificado entre dois salteadores. No momento de maior dor dele, a mensagem que o texto está gritando é: ele é o centro, ele é o centro, ele é o centro, ele é a centralidade do evangelho. Aqui não é programa de Raul Gil para ver quem tem mais talento. Aqui não é programa de The Voice Brasil para ver quem fala melhor. Aqui é dele, por ele, para ele. Quem pode abrir a boca para adorar? Deixa eu ver se tem alguém que pode abrir a boca para adorar. É dele. Vou te dar um minuto para você dar glória para ele. Ele está aqui. Estou sentindo ele aqui.
Ele está em direção da cruz. Quem não quer que ele chegue lá, pastor Rabiner, é Satanás, pastor. Porque depois da profecia de Gênesis 3:15, se o diabo não dormia, agora que ele não dormia mesmo. Por quê, pastor? Porque o menino da profecia a qualquer momento poderia nascer. É por isso, pastor Zilmar, querido pai, que criou-se uma expectativa no mundo espiritual. Demônios, pastor, ficavam especulando. Porque Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses 1:26 e 27, Paulo diz que Jesus é um segredo, um mistério que não havia sido revelado, que havia especulações. Queridos pastores, parece que eu estou vendo Abraão nasce, e quando os demônios olham, quem sabe diz, é ele. Esse homem vive no altar, tem as características do menino da profecia. Só que Abraão peca, e o Messias não poderia ter pecado. Isaac peca, Jacó peca, Sansão peca. Para fechar esta conta, Paulo escreve aos Romanos no capítulo 3 e no versículo 23, dizendo: todos pecaram, por isso todos foram destituídos da glória de Deus. Pastor Paulo, meu amigão, quando Paulo escreve isso aos Romanos, pastor, se abre o precedente para afirmar que ninguém que está aqui, ninguém que está me assistindo, estava habilitado, credenciado, capacitado a dizer: eu mereço. Ninguém está aqui porque merece. Ninguém está aqui porque merece. Eu acho que eu vou chocar a teologia de alguém, mas eu vou falar. A única coisa que nós merecíamos de verdade era a condenação eterna. Só não iremos para o inferno porque Jesus, o Verbo se faz carne, habita entre nós. O Cristo se esvazia de si mesmo, toma forma humana e vem para cumprir a missão e pagar o preço. Satanás está fazendo de tudo para que isso não aconteça. Só que lá na eternidade, parece que eu estou vendo o pai olhando para o filho e dizendo: chegou a hora de colocar Satanás no lugar dele. Parece que eu estou ouvindo a voz do filho: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus nasce, e agora, se não der glória a Deus, está ruim. Por quê, pastor? Porque Jesus nasce durante a noite em Jerusalém. A pergunta que não quer calar é: por que ele não nasce durante o dia? Por que ele nasce durante a noite? Por quê? É a Bíblia na sua amplitude se completando. Porque isso daqui parece que está se repetindo. A mesma cena lá do começo. Se lembra do começo de tudo? No meio do caos, no meio da escuridão, no meio das trevas, o Criador gritou: haja. Haja luz. Alguém está pegando raciocínio aqui? Tem alguém que está pegando da glória a Deus? Porque quando o Filho de Deus nasce na noite de Jerusalém, é o Pai gritando mais uma vez no meio da escuridão de pecados: haja. Haja luz. Jesus nasce. João Batista pregando disse: eu não vim dar testemunho de mim, eu vim para dar testemunho dele, da luz. Ele é a luz.
Quando ele nasce, mexe com o céu, mexe com a terra e mexe com o inferno. Vou liberar a palavra para quem crê. Por quê, pastor? Porque quando ele nasce, mexe com o céu, mexe com a terra e mexe com o inferno. Mexeu, pastor, mexeu. Mexeu com o céu porque anjos celebravam de um lado. Mexeu com a terra, mexeu. Por quê, pastor? Porque pastores glorificavam de um outro lado. Mexeu com o inferno, mexeu. Por quê? Quando você lê na Bíblia, Herodes perturbado, e com ele toda Jerusalém também perturbada. Aquilo não é só uma ação física, aquilo dali não é só o Herodes preocupado em zelar pelo título roubado dele, porque essa história de rei dos judeus não tinha nada a ver, e eu não vou entrar no contexto histórico aqui, porque não é o foco, mas eu só quero que você perceba. O que, pastor? Aqui já é uma ação demoníaca. Tanto é que se você ler o texto, você vai ver que Herodes foi pesquisar. Ao consultar os experts em pesquisas exegéticas acerca das profecias da antiga aliança, e quando consultaram, a ficha caiu. E qual foi a conclusão? O menino da profecia já nasceu, já está entre nós. Só não sabemos quem é, mas já nasceu. Só não sabemos como ele fala, mas já nasceu. Só não sabemos como é a sua face, mas já nasceu. Tem alguém de mão levantada dando glória? Tem alguém que está entendendo? O nome só não está no cartaz, mas já nasceu. Só não sabemos como é a sua oratória, mas já nasceu. Só não sabemos como é a sua dicção, mas já nasceu. Estou pregando para milhares de pregadores espalhados por todo este país agora, que já nasceu, já está entre nós. Só não sabemos como ele é. Só que pega essa: quando Herodes procura matar o menino, já é Satanás querendo matar Jesus ainda criança. Por quê, pastor? O diabo sabia que se o menino da profecia morresse na cruz, ou a morte de cruz, a morte seria vencida, o pecado seria vencido, Satanás seria vencido. Aleluia! Eu vou liberar de novo. Meia dúzia deu glória. A morte seria vencida, o pecado seria vencido, Satanás seria vencido. E qual é a estratégia, pastor? Matar o menino ainda criança. Porque o inferno sabe, pastor, que se o menino começar a crescer, vai ficar meio difícil para pegar. E aí só vai dar glória quem pega isso daqui. Por quê, pastor? Porque está escrito. Eu não sei se Mateus e Lucas filosofaram entre eles, mas deu certo. Por quê? Porque Mateus escreveu que Herodes morreu, mas Lucas escreveu que Jesus crescia. Eu vou de novo. Herodes morre, Jesus cresce. Herodes morre, Jesus se fortalece. Vou ficar aqui até você entender. Herodes morre, Jesus cumpre sua chamada. Herodes morre, Jesus cumpre seu ministério. Herodes morre, por onde Jesus passa, cura, liberta. Herodes morre, por onde Jesus passa, arrebata a multidão. Pastor Matias, não estou entendendo. Eu vim pregar para os Gideões hoje pela manhã. E qual é a palavra, pastor? A casa vai cair para o Herodes, porque chegou a hora de crescer. Eu posso fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui? Então pega na mão de alguém que está do teu lado, até porque pentecostal muito educado fica feio. Chacoalha a mão dele aí agora. Se os irmãos perceberam, eu não fiz isso nenhuma vez na mensagem. Não é do meu feitio, mas quebra o protocolo agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Assim como a frieza pega, o poder de Deus também pega. Chacoalhe a mão dele e diga para ele: pode dar glória. A casa vai cair para o Herodes. Glória a Deus. A casa vai cair para o Herodes. Glória. Pastor Silmar, eu sou voz de Deus aqui nesta manhã, e a palavra de Deus na minha boca é esta: nenhuma ferramenta preparada vai prosperar. Vai prosperar.
Chegou a hora de crescer. Chegou a hora de crescer. Chegou a hora de crescer. O Deus, pastor, que começou a boa obra, Ele vai completar. Eu fecho um resgate da credibilidade da pregação do Evangelho, outra vez sendo instaurada neste país. Satanás, que saia fora. Tem um avivamento batendo na porta desta nação. Quem está sentindo essa glória aqui, abre a boca para adorar. Quem tem glória, abre a boca para dar glória. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar, pode adorar. Quem é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas estranhas. E canaia, irimi calamachanda ramahaya, irimi cominaramachanda ramahaya, urimi calabachanha. Receba o que eu estou recebendo aqui agora. Receba o que eu estou recebendo aqui agora. Glória, vai cair cavalo, vai cair cavaleiro, mas a glória de Deus vai tomar estes Gideões mais uma vez. Deixa eu ver se tem alguém comigo aqui. Se tem alguém que acredita, pelo amor de Deus, abre a boca para adorar agora. Está descendo algo de Deus aqui. Neste deserto tem uma porta secreta sendo aberta, e eu vejo, pastor, e quem me conhece de perto sabe o quanto eu tenho temor com o altar. Eu sou pregador do que está escrito, mas eu vejo, e quando digo que vejo, eu vejo de verdade. Tem um exército que está rodeando este lugar. Tem homens de branco em cima de cavalos brancos, com lanças nas mãos em posição de guerra. Eu estou ouvindo uma voz do meu lado direito que eu já ouço há mais de 20 anos. E essa voz está me dizendo, pastor Abner, aqui ninguém toca, aqui ninguém toca, aqui ninguém toca, aqui ninguém toca. Eu não sei dimensificar nas minhas limitações o que é que Deus está falando na sua profundidade, mas eu vejo algo muito grande e sobrenatural acontecendo aqui até o encerramento desta festa. Eu posso fazer o que Deus está mandando eu fazer aqui? Levante as mãos o mais alto que você puder. Toda noiva do Cordeiro, levante as mãos agora. Eu preciso de 20 vasos que tem glória na boca, que tem línguas estranhas na boca, para trovejar esse lugar com glória a Deus agora. Vai, sobe, 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 sobe o nível, sobe,
Tenta segurar. Tenta segurar essa glória. Vai lá, tenta segurar. Tenta segurar, tenta. Você que está assistindo do lado de fora, tenta segurar essa glória de agora. Aonde a minha voz está alcançando, pelas mídias sociais, pelas programações de rádio, tenta segurar. Tem demônios caindo agora. Quem nunca falou em línguas vai falar pela primeira vez agora. Agora. Em nome de Jesus, receba agora. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali a dor não é sobre nós, é sobre Ele. Adore a Ele. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu. E aí? Sem nenhuma explicação. Quem é pentecostal vai subir agora, vai. Espírito. Cante. Aleluia, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Mais uma vez, capricha, Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu já termino. Mas o que eu preciso que a igreja entenda é que o menino nasceu. Herodes está procurando para matar. Só que como vai achar aquilo que Deus escondeu? Pastor Elito, meu amigo, por favor, meu pastor. Quando nasce no nosso coração, ninguém pode tirar. Se você não marcar nada do que eu estou pregando, marca só isso. Quando Deus esconde, ninguém acha. Mas se Deus apresentar, quero ver quem esconde. Eu estou pregando para gente que tem chamada, mas está escondido. Estou pregando para ministério, mas está escondido. Estou pregando para gente que tem um dom de Deus na vida, mas está escondido. Estou pregando para gente que tem chamada, mas está escondido. Estou pregando para gente que já era para estar longe, mas está escondido. Estou pregando para gente que já era para estar vivendo a promessa, mas está escondido. Você não sabe, mas Deus está guardando a tua identidade. Deus está preservando a tua imagem. Tem Herodes endemoniado procurando um menino para matar, mas Deus se escondeu. E quando Deus esconde, ninguém acha. Herodes morre. E aí, pastor? E aí que Jesus cresce.
Eu poderia aqui comparar escritura com escritura e lhe mostrar as diversas vezes que o diabo deu golpe baixo e tudo que ele fez para matar Jesus fora da cruz, ele fez. Se você nunca fez essa leitura lendo o Evangelho, por favor, coloque esses óculos e passe a enxergar diante desta ótica. Por quê, pastor? Porque quem nunca quis que Jesus chegasse lá era o diabo. Quem não quer que você chegue lá é Satanás. Quem não quer que você vá até o fim é o inimigo. Porque é paradoxal, aquilo que parece ser a maior derrota e os Gideões estão ouvindo a palavra de pé aqui. Tem alguém para dar glória a Deus ou não? A maior derrota, aquilo que parece ser a maior derrota, é a maior vitória. Você está entendendo ou não? É por isso que ele usa o sistema religioso, o sistema político. Pode ler, pode ler. Ele usou inimigos externos. Quando não teve sucesso os anos de fora, tentou os anos de dentro. Você lembra do Pedro que toma a palavra e diz: não, o senhor não vai morrer desse jeito aí não. Jesus, sabendo quem é que estava ali, quem não queria que ele chegasse lá, ele toma a palavra e diz: para trás de mim, Satanás. Porque quem não quer que Jesus chegue lá é Satanás. Dentro do Getsemane, Jesus enfrentou a sua maior batalha. Pastor, não foi na cruz foi a máxima. Na cruz foi o clímax. Na cruz foi o ápice. Mas é dentro do Getsemane que ele tem que se submeter à sua vontade ou à vontade do Pai. É dentro do Getsemane que a agonia se inicia. A agonia do Cristo não começa na cruz, começa no Getsemane. Não começa na via dolorosa, começa no Getsemane. Pode ler Mateus capítulo 27, capítulo 26, versículos 36, 37, 38, você vai ver. É lá dentro do Getsemane que ele abre o coração para 3 dos seus 11 discípulos que estavam com ele dentro do Getsemane. Porque ele tinha 12, mas chegou com 11. Porque o Judas saiu antes da ceia acabar. Porque o Judas não aguenta ficar até o final. Inclusive Jesus é tão mestre que ele não expõe o Judas, porque mestre não expõe discípulo. Inclusive quando a gente revela um monstro antes do tempo, a gente corre o risco de se passar pelo monstro. Por isso Judas se revela sozinho. Jesus não para o culto por causa do Judas. Jesus não para a ceia por causa do Judas. A gente tem que continuar não por aqueles que nos deixam, por aqueles que continuam do nosso lado. Pastor, me deu liberdade, eu vou pregar. Posso pregar, meu pastor? Obrigado, meu paizão. O senhor é uma bênção. Minha esposa estava ali toda admirada com o senhor, com a sua energia. Falou: André, quando chegar nessa idade tem que chegar assim, hein? O senhor me colocou no estreito hoje aqui, presidente. Agora olhe para cá, por quê, pastor? Porque eu já termino de verdade. Mas eu preciso que a noiva do Cordeiro entenda. O que, pastor? Que Jesus chega com 11. Porque só chega com Jesus no Getsemane quem é discípulo de verdade. Pastor, mas o Judas chegou depois. Só chegou porque já tinha 30 moedinhas no bolso. Porque tem gente que só entra no Getsemane com você se lucrar alguma coisa para ele. Agora pega essa. Por quê, pastor? Porque está no texto. O quê? Que Jesus está dentro do Getsemane. É lá dentro que ele olha para Pedro, Tiago e João e diz: Evangelho não é só glória. Inclusive foi vocês 3 que viu a glória no Monte Tabor, a transfiguração. Foi vocês 3 que viu a filha do Jairo ressuscitar. Só que evangelho não é só isso. Eu estou mal, não estou bem. Ele abre o coração e mostra para eles que evangelho também é vale. A Bíblia diz que ele se distancia porque o que ele vai falar agora nem os seus melhores amigos poderiam ouvir. E é num terceiro ambiente, porque tem um tabernáculo da oração dentro do Getsemane. Sabia disso? Ele chega com 11 e deixa 8 no primeiro ambiente, deixa 3 no segundo ambiente, e só ele vai no terceiro ambiente, que para mim é o santo dos santos. Porque só vai lá quem está sentindo de verdade.
Pode ver, quando se trata de intimidade com Deus, a maioria fica lá no pátio. Deve estar comendo alguma coisa agora, deve estar batendo um papo, tentando fazer alguma coisa lá. Mas quem está sentindo de verdade está aqui dentro. É para esses que eu estou pregando aqui. Por quê, pastor? Porque é no terceiro ambiente que Jesus pega o rosto. E se isso não te confronta, me confronta. Porque eu estou falando do Filho de Deus. Eu estou falando do Criador de todas as coisas. Eu estou falando, meu pastor, do sustentador do universo. Ele pega o seu rosto, ele coloca no pó, e é lá embaixo que ele vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Esse cálice aqui não é literal, não se trata de um copo palpável com suco da vide que está ali. Não, Senhor, Ele não está olhando para um copo palpável diante dele. Aquilo dali é a taça, a da ira de Deus que está direcionada para o Filho naquele momento, porque está se cumprindo Isaías 53. Ele carrega sobre nós, ou sobre Ele, os nossos pecados. É como de forma antecipada Ele sente a profecia do Salmo 22 e o verso 1 se cumprindo. Se lembra daquilo que ele viveria na cruz? Eli, Eli, lama sabachthani. Se lembra? Ele está sentindo isso de forma antecipada dentro do Getsemane, naquela madrugada fria, tenebrosa, gélida. É como ele olha para todos os extremos. Ele procura o Pai e não encontra. Quando ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. É como ele está sentindo a ausência do Pai. Ele, o Pai é um. Ele é o xodó do Pai. Ele é o deleite do Pai. Ele nunca sentiu a ausência do Pai. Naquele momento, o que ele sente ali é toda a fúria de Satanás, na sua fúria máxima, dentro de uma metáfora. É como Satanás está com todo o seu exército ali no cangote do Cristo, dizendo: você é jovem, tem 33 anos de idade, vai embora, foge. Me perdoe o meu português chulo, mas é mais ou menos assim. Chuta o pau da barraca, joga tudo para cima. Quem conhece a geografia sabe que Jesus tinha rotas de fuga, e o diabo está apontando os caminhos, e quem sabe está dizendo: vai embora. A plena obediência do Filho está sendo provada mais uma vez. Só que o que me chama a atenção é que Jesus é o segundo, mas também o último Adão. O primeiro Adão, ao ser tentado também em um jardim, ele cedeu à tentação, perdeu o paraíso. Por quê, pastor? Porque cedeu à tentação. Ele termina a batalha do jardim do Éden dizendo: que seja feito a minha vontade e não a tua vontade. Jesus não. Jesus, por mais tentado que foi, a pressão estava tão grande que ele chegou a sangrar, mas ele não desistiu. Vou de novo: ele sangrou, mas ele não desistiu. Vou de novo: ele sangrou, mas ele não desistiu. Bate na mão de duas pessoas para a gente já começar a se preparar para orar. Mas diga para ele: sangre, mas não desista. Diga para ele, aleluia. Não, você não falou, grita para ele, diga: sangre, mas não desista. Sangre, mas não desista. Ele sangrou, pastor, mas ele não desistiu. Ele não terminou a batalha do jardim do Getsemane como o primeiro Adão: que seja feito a minha vontade. Ele terminou dizendo: que seja feito a tua vontade. Ele rompe, ele se coloca de pé. Quando ele se coloca de pé, ele vai firme para o madeiro. Ele vai tão firme que ele se entrega. É por isso que ele não é mártir, gente. Quem você ouvir pregando por aí que Jesus foi mártir, olha, isso é um equívoco, chega a ser uma blasfêmia. Jesus foi voluntário. João capítulo 10, versículo 17 e 18, ele disse: ninguém tira a minha vida, sou eu quem a dou. E se ele fosse nordestino, ele ia dizer: e não me aveste não, que eu tenho o poder de tornar a tomá-la. Para a gente orar,
Pega essa e a gente já ora. Por quê, pastor? Porque ele vai voluntário. Não há nenhuma forçação de barra, gente. Não. Ele vai firme. Quando ele se entrega para aqueles homens, era uma mensagem que Deus estava mandando para o inferno. E qual era a mensagem? Satanás, se não venceu ele no Getsemane, agora não para mais ele. Está entendendo o que Deus está falando aqui ou não? Se você romper esse Getsemane, não tem quem te para. Se você vencer esse Getsemane, não tem demônio que te para. Ele se entrega, é voluntário. É por isso que quem leva ele para a cruz não é Judas quando trai. É por isso que quem leva ele para a cruz não é Pedro quando nega. É por isso que quem leva ele para a cruz não é a covardia do Herodes ou a negligência do Pilatos. Quem leva ele para a cruz não é a covardia dos judeus ou a inveja daqueles homens. Não, Senhor. Quem leva ele para a cruz é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem levou ele para a cruz foi Romanos 5:8, pastor. Deus prova o seu amor para conosco, em que deu seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem levou Jesus para a cruz foi Romanos 8:32. O Pai não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, e foi por amor. Gideões, noiva do Cordeiro. O inferno não gosta de ouvir o que eu vou liberar, mas eu vou falar. Lá vai Satanás. E qual é a palavra? O diabo te odeia, mas Jesus te ama. O diabo não gosta de você, mas Jesus te ama. Tudo que o diabo queria era matar a gente com o nariz cheio de cocaína, com cigarro de maconha, na boca, na prostituição. Satanás perdeu. Satanás perdeu. Satanás perdeu. Quem pode levantar a mão e dar glória para Deus aqui? Abre a boca para adorar. Eu preciso orar. Eu preciso orar para alguém que está sangrando, mas que não vai desistir. Eu preciso orar por alguém que está muito próximo de cumprir uma missão, e o diabo está fazendo de tudo para te parar agora. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu estou te ajudando. Pastor, eu tenho chamada, é para você que eu preciso orar agora. Sai do teu lugar e corre perto desse altar. Mas tem que ser ligeiro. Vem correndo agora. Aleluia. 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 Eu creio neste avivamento que mexe com a alma, que mexe com os olhos. Mais do que pregar para os teus ouvidos, eu vim pregar para a tua alma. Mais do que pregar para o teu corpo, eu vim pregar para a tua alma. Sai do seu lugar ligeiro e vem abrindo a boca para dar glória a Deus agora. Vocês que estão me assistindo através das mídias sociais, dos Gideões Missionários da Última Hora, receba o impacto dessa glória de Deus aí agora. Receba essa unção aí agora. Aleluia. Estou ouvindo alguém dando glória a Deus comigo aqui. Alguém que tem chamada, alguém que tem ministério. Eita glória. Tá caindo gente ali, ó. Já começou. Já começou. E calabacharabacalabaia. Fica ligado, os obreiros, porque tem uma unção de Deus quebrando todo o jugo aqui agora. Caroços vai desaparecer em nome de Jesus. O espírito de enfermidade vai largar o seu corpo agora. Vem dando glória. Quem é batizado está proibido de orar em língua portuguesa. Fale a língua da sua nação original agora. Eita, glória a Deus. Com a licença do meu pastor presidente, eu queria pedir aos companheiros, aos colegas, se possível, a se aproximarem mais um pouco aqui desse altar, para estendermos as mãos na direção desta multidão. 2 missionários. Glória a Deus. Os missionários que estão aí, se quiser, entre no meio desta multidão agora. Nós precisamos orar. Tem uma glória de Deus aqui.
A unção que está em vocês vai passar para esta multidão agora. E Caio Eminácia, quem nunca falou em línguas, vai falar pela primeira vez agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Se tiver alguém para cantar, depois do 3, pode liberar o louvor. Depois do 3, levante a mão toda a noiva do Cordeiro agora, toda a igreja. Levante a mão agora, mais alto, mais alto, mais alto. Aleluia, 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 aleluia. Eu estou ouvindo o barulho de línguas estranhas. O Espírito de Deus vai começar a encher a quem tem glória na boca de verdade agora. Eu conto 1, aonde tem glória, abra a boca para dar glória. Sobe, sobe. Eu conto 2. Quem nunca falou em línguas, fale pela primeira vez agora. Tá liberado, tá liberado, tá liberado. Eu conto 3. Receba. Vai chegando a hora de florescer os planos de Deus para tua vida. Aleluia. Pega. Os homens de Deus estão com as mãos estendidas. Abre a boca para adorar. Acabou. Não se perdeu. Pega aquilo que Deus falou pra você. Se tem alguém orando, não chores mais. Confirma a chamada agora, Jesus. Fica em paz. Os planos de Deus jamais vão morrer. Quem tem glória, abre a boca pra adorar. Os seus sonhos não são sonhos de menino pra morrer num papel. Meu Deus! Mesmo que seja difícil ou impossível, Ele veio do céu. E aí? Floresceu. O sonho de José floresceu. Quem duvidava reconheceu. Era de Deus. Abra a boca pra adorar. Floresceu. O menino franzino cresceu. Que ninguém dava nada a vencer. Floresceu. Não acabou. Não se perdeu. Seja cheio. Aquilo que Deus Aproveite, seja cheio. falou pra você. Não chores mais. Fica em paz. Os planos de Deus jamais vão morrer. Os seus sonhos não são sonhos de menino pra morrer num papel. Meu Deus! Mesmo que seja difícil ou impossível, Ele veio do céu.